amém? Que você receba em nome de Jesus. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus lá em 1 Samuel, nós vamos ler um texto aqui, amém? De acordo com esse tema, nós já tivemos algumas palavras, semana passada a pastora Adriana, depois o apóstolo no culto da noite, o pastor Marcelo pregou na quinta-feira também, amém? Mostrando algumas situações que o nosso Deus, Ele faz o impossível. Se você puder se colocar em pé, se coloque aí para a gente poder ler o texto de 1 Samuel 17, nós vamos ler a partir do versículo 1, onde fala aqui de um gigante, amém? Mas existe uma pessoa que enfrentou esse gigante aqui, através do poder do nosso Senhor, amém? Lá em 1 Samuel 17, a partir do versículo 1, diz assim: Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes num monte do lado da Além, e os israelitas do outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem, guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, de altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas, e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança, de 6 siclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: Para que saís formar-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem, para que ambos pelejamos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Até aqui. Senhor, obrigado por estarmos aqui esta manhã, Senhor. Por podermos ter essa liberdade de ler a Tua palavra, de nos reunirmos aqui em Teu nome. O Senhor é aquele que está acima de todas as coisas. O Senhor é aquele que pode todas as coisas. O Senhor é o Deus do impossível, Senhor. E nós queremos aqui colocar os nossos corações essa manhã diante de Ti. E clamamos a Ti para que o Senhor nos abençoe. Abençoe-nos através da Tua palavra, da Tua unção. Faz em nós tudo aquilo que for da Tua vontade, Senhor. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, amém? Glória a Deus. Amados, nós temos aqui, nesse texto aqui, nós temos uma situação tensa aqui. Esse lugar que nós lemos aqui no versículo 1, que diz Éfes-Damim, ele tinha um significado de fronteira de sangue. Provavelmente ali já tinha acontecido algumas batalhas e houve ali um grande derramamento de sangue, provavelmente. Provavelmente algumas batalhas aconteceram ali. E nós temos ali os israelitas contra os filisteus. E, amados, no versículo 4, aqui que nós lemos, sai do arraial um filisteu, um guerreiro, experiente em guerra. E no versículo 8 e 9, esse guerreiro, esse gigante, que era um homem muito grande, de quase 3 metros de altura, ele faz uma proposta. Ele diz assim: olha, o lado que perder vai ser servo do que ganhou. Ele fala assim: olha, nós não precisamos lutar aqui. Vocês arrumam um homem aí, os israelitas, e vão lutar comigo, que sou um filisteu.
né? E ali teve uma dificuldade até para arrumar esse homem, porque o gigante ele era muito grande. A descrição que nós olhamos aqui é de um homem preparado de guerra, né? Quando nós olhamos essa descrição aqui do gigante, a gente vê que é um homem que não seria fácil derrubar ali. É um homem que seria difícil batalhar com ele. Seria uma dificuldade. Quantas vezes nas nossas vidas, você já ouviu até em várias pregações, nós encontramos gigantes por aí. Mas eu gostaria que você analisasse o nível de dificuldade aqui, de enfrentar esse homem. Um guerreiro, e olha que ali nós tínhamos no exército de Israel, que estavam ali com Saul, nós tínhamos também várias pessoas ali. O próprio Saul, a palavra de Deus diz assim, que ele era alto, mas não dessa altura desse homem, desse gigante. Ali nós tínhamos os Eliabe, os filhos de Jessé, os 3 filhos mais velhos de Jessé, estavam juntos ali. Mas o que acontece? Estava difícil para se arrumar um homem para enviar para batalhar com o gigante ali. E uma parte ali iria morrer. Quem que a gente enviaria diante das dificuldades hoje? Pensa aí, quem que você enviaria para enfrentar um gigante? Você ia buscar alguém preparado, não ia? Né? Normalmente, o normal da gente buscar alguém, por exemplo, assim, você já viu, é como eu citei já um exemplo uma vez aqui, quando você busca um segurança, você busca um homem grandão, não busca de aparência, né? Um homem que possa te defender. Isso é o normal. Né? Quem que a gente chamaria? Se a gente fosse agir de uma forma normal, é que todos nós sabemos como a batalha se definiu. Mas no normal a gente chamaria quem? A gente chamaria um homem grande também para aquela batalha. Para você ver que quando nós lemos aqui no versículo 11, Saul e os israelitas, eles temeram. Houve um temor ali entre eles. E não se levantou ninguém ali diante deles. Havia até uma recompensa. Havia uma recompensa, aquele que batalhasse ali, que vencesse, porque se ele morresse também não tinha, né, como voltar ali. Mas aquele que vencesse, ele ia receber uma recompensa, ele poderia casar com a filha do rei, a sua família ia ser isenta de impostos. Olha, se fosse hoje, acho que se levantaria alguns guerreiros aqui, né? Falou de isenção de impostos, né? Amém? A gente paga tanto imposto, né? Mas o que acontece? Pensa bem, até naquela época, ele ia estar isento de impostos, existia uma recompensa, mas mesmo assim, não se achava, não tinha ninguém que se levantasse e falasse assim, olha, eu vou. Não se achou ninguém. Né, deles ali que estavam naquela batalha. Mas tinha um moço de boa aparência, que o nome dele era Davi. Lembra? Que foi escolhido por Deus. Nós olhamos lá em 1 Samuel 16, 12, que ali disse assim, que ele era de boa aparência. O versículo diz assim, então mandou chamá-lo, né? Ali é Samuel. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge, pois este é ele. Amados, mas o que acontece? O Senhor, ele disse para o profeta ir na casa de Samuel. Ali foi o Senhor que disse, Saul tinha feito algumas coisas erradas, se você não lembra da história ou não conhece, Saul era o rei, ele tinha feito muitas coisas erradas, tinha feito coisas que não agradavam ao Senhor, e o Senhor iria levantar um novo rei. E o Senhor disse para o profeta Samuel, olha, vai para a casa de Jessé, que ali eu vou levantar um rei. O Senhor não disse que era Davi. E Samuel foi para a casa de Jessé. Hora que chegou ali, o profeta, ele fez aquilo que era normal. Ele chegou, olhou para o filho mais
alto para o filho mais velho ali e falou assim: certamente está aí o novo rei de Israel. Certamente é esse que para ser ungido rei. Amém? Para ser ungido rei. Então o que aconteceu? Ele fez aquilo que era normal. Mas ele não estava certo, porque não era aquele. E nós olhamos em 1 Samuel 16, que o Senhor diz, lá em 1 Samuel 16, 7, diz assim, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. O que acontece? O profeta chegou ali e ele foi fazer aquilo que era normal. Ele olhou, ele estava acostumado, o outro rei, Saul, ele se destacava pela sua altura, ele fez aquilo que era normal e ia acontecer o quê? Ele ia errar. Ele ia para um caminho que não era o caminho que o Senhor queria. Às vezes nós, na nossa vida, nós olhamos e vamos fazer aquilo que é normal, nós olhamos a aparência daquilo que é normal e nós acabamos saindo daquilo que é a vontade do Senhor. E amados, quando nós seguimos na vontade do Senhor, nós provamos o impossível. Porque aqui se levantou um homem que venceu um gigante, que não havia possibilidade, vamos falar assim, de forma natural de se vencer esse gigante, porque ele era preparado de guerra, ele era o herói dos filisteus, ele era um homem que ele cresceu na batalha, ele havia muita experiência nele de guerra, mas Deus levantou um homem de uma forma sobrenatural que venceu esse gigante. Então nós temos que entender que às vezes nós vamos seguir por um caminho que é normal, por um caminho que isso é lógica, um caminho do automático, e eu posso errar. E aí você me pergunta assim, como que eu faço para não errar? Ouça a voz de Deus. O que evitou que o profeta Samuel errasse? Ele ouviu a voz de Deus. Ele ouviu a voz do Senhor que disse assim, não. O Senhor, Ele não nos deixa errar. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, Ele não nos deixa errar. E lembre-se que aí nós continuamos num caminho de milagres, nós continuamos num caminho de coisas impossíveis. E aí ele volta atrás e o Senhor dá uma explicação deste homem que provou o impossível de vencer esse gigante. O Senhor diz assim, olha, eu olho o coração. Aqui tem uma dica que o Senhor olha o nosso coração. E amados, nós temos situações que nós precisamos ajustar, arrumar o nosso coração. Você já viu quantas coisas entram no nosso coração? Quantas situações entram na nossa vida? Às vezes a gente está num lugar e a gente está ouvindo várias coisas e de repente surge um sentimento em você, ou você fica irado com aquilo, e aí acaba entrando um sentimento às vezes de você de revolta por aquilo que você está vendo neste mundo. De repente entra um sentimento que não é um sentimento de Deus. As coisas vão entrando no nosso coração, eu estou falando do coração, mas elas vão entrando na nossa mente. Você já viu quando você está num lugar e está tocando uma música, independente da música que é, eu já estive em vários lugares onde você está esperando, às vezes está tocando uma música, de repente, você está tanto tempo ali que daqui a pouco você começa a já bater o pezinho, né? Eu lembro que uma vez eu estava esperando para ser atendido, acho que era num consultório, e a moça lá da recepção pôs uma música mais alta, daqui a pouco eu olhei até meu pezinho estava batendo ali, uma música estranha, aí eu falei, dá uma olhada, está amarrado em nome de Jesus. A gente vai se acostumando com essas coisas, nós temos que vigiar, nós temos que tomar cuidado. E, amados, continuando o texto aqui, depois que Davi ele é escolhido aqui, que Samuel vai lá, unge Davi,
Lembre-se que ele foi a última opção dos filhos. Nem o pai apresentou todos os filhos que estavam ali, nem mandou chamar. Depois, quando todos passaram e não eram ele, depois que ele foi chamado. E aí o que aconteceu? Ele foi chamado ali e Saul tinha uma época que um espírito maligno vinha sobre ele. E ele se acalmava quando tocava uma harpa. E eles precisavam de um homem para tocar uma harpa. E aí o que acontece? Um dos moços de Saul indicou Davi, que está lá, deixa eu ver aqui, amém, que está lá em 1 Samuel 16, 18, vou ler para você aqui, amém? E Davi foi indicado como esse homem para tocar ali a harpa, porque quando tocava a harpa, Saul se acalmava, o espírito saía ali. O que acontece? Em 1 Samuel 16, 18 diz assim: então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte, valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Amados, Davi ele foi indicado aqui, diz assim que ele era valente, que ele era corajoso. Mas o mais importante está no final aqui desse versículo, que diz o quê? Que o Senhor era com ele. O Senhor era com ele, ele era valente, corajoso, ele tinha todas essas coisas. Mas o mais importante é que o Senhor era com ele. Lembre-se que o profeta, Deus instruiu o profeta a olhar o quê? Falou assim que Deus vê o coração. Aqui está uma chave para nós sermos abençoados, para nós provarmos o impossível sobre a nossa vida. Ajustarmos o nosso coração, sermos o quê? Sermos corajosos e entendermos que nós precisamos estar com o Senhor em todas as coisas. Ah, mas o Senhor vai estar no meu trabalho? Vai. O Senhor vai estar na minha casa? Vai. O Senhor vai estar no meu andar na rua? Vai. O Senhor está todo o tempo com você. Ele jamais nos deixará, Ele jamais nos abandonará. Ele está conosco a todo tempo e nós precisamos entender que o Senhor está conosco. Nós precisamos viver isso, porque se nós tivermos esse coração ajustado, que o Senhor olha para nós, se nós entendermos que o Senhor está conosco, se nós formos corajosos para se posicionar, o sobrenatural, o impossível vai vir sobre a nossa vida, sobre as causas que nós precisamos. O nosso Deus é assim. Davi, ele, como eu disse aqui, ele era corajoso. Nós temos que entender isso, o Senhor era com ele. Diz aqui que ele era valente, e por isso ele foi indicado como um homem, que o Senhor era com ele. Nós temos que entender que a nossa coragem em se posicionar, ela nos leva ao milagre. E nós precisamos ter coragem, como Davi teve coragem em se posicionar, porque ele não tinha uma certa altura. Ele era de boa aparência, ele não tinha uma cara de guerreiro, mas ele tinha o Senhor com ele. Ele tinha um coração ajustado, por isso ele foi chamado. E irmãos, nós temos que ter coragem para se posicionar. Diante dessas situações que estamos vivendo, como nós precisamos de coragem. O pastor Marcelo pregou sobre os amigos de Daniel na quinta-feira. O que esses homens tiveram? Tiveram coragem e se posicionaram. Eles iam ser lançados na fornalha, mas eles tiveram coragem em se posicionar. Eles foram lançados na fornalha, mas a palavra de Deus diz assim, que o efeito do fogo perdeu o poder. Irmãos, esse é o nosso Deus. Quando eu tenho coragem em me posicionar, eu vou acessar um milagre. Isso nos leva para o milagre. Eu não estou falando em se posicionar diante de um homem, eu estou falando em se posicionar diante de Deus, daquele que abriu o mar, daquele que continua fazendo milagres.
Deus faz milagres. As pessoas estão orando, as pessoas estão sendo curadas. Cadê o Felipe? O Felipe Desce, está aqui? Foi no Voa lá. Um homem foi curado de uma cadeira, levantou da cadeira de roda, né? Amém? Levantou a cadeira depois, né? Teve um congresso agora com um homem foi curado, levantou da cadeira de roda. Sabe quem estava lá? Deus, o nosso Senhor, aquele que pode fazer as coisas impossíveis, irmãos. Nós muitas vezes limitamos, porque nós olhamos e muitas vezes vamos fazer que nem o profeta, aquilo que é normal. Porque nós já, na nossa mente, já veio o quê? Já se estabeleceu que a coisa não acontece, nós já ouvimos muitas pessoas, e nós vamos perdendo a coragem de se posicionar como pessoas que esperam um milagre. Nós vamos perdendo coragem em se posicionar diante de uma sociedade onde tudo é contrário a Deus. Uma sociedade onde tudo, você imagina, se eles são contra Deus, você acha que contra os milagres? Eles são contra os milagres. E nós temos que tomar cuidado porque isso vai passando e nós vamos cada vez mais ficando quietos. E nós temos que ter coragem em se posicionar, nos posicionarmos dentro da nossa casa. Olha, eu quero que os milagres aconteçam. Veio uma dificuldade, como eu disse no começo aqui, eles estavam diante de um momento tenso. Ia morrer ou o guerreiro dos filisteus ou o guerreiro de Israel. Só que Israel tinha o quê? Tinha o Deus Israel ali junto com eles, que mudava toda a situação. E o impossível aconteceu. Se posicione, irmão. Nós devemos nos posicionar, eu devo me posicionar. Eu devo me posicionar, devo ter coragem para me posicionar, para provar os milagres de Deus. E eu gostaria nessa manhã de realmente observarmos algumas situações nesse texto aqui, nessa passagem, que nos levam, que nos fortalecem a estar realmente, a despertar coragem em nós, e coragem para a gente se posicionar e provar e levar o sobrenatural para dentro da nossa casa, amém? A primeira coisa que eu gostaria que você observasse, que a coragem, que a gente tem que ter coragem para não mudar o nosso discurso. Davi, ele era conhecido pelo Senhor ser com ele, como nós lemos ali em 1 Samuel 16, 18. Mas Davi, ele não mudou o seu discurso. Ele sempre caminhava na mesma linha, que era a linha do quê? Do Senhor. De viver debaixo das direções do Senhor. Em 1 Samuel 17, o versículo 36 e 37 diz o quê? Diz assim, 1 Samuel 17, 36 e 37. O teu servo matou, aqui ele está diante de Saul, explicando aqui o que aconteceu, como ele está quase entrando na batalha aqui. E ele está o quê? Ele está explicando aqui o que ele já viveu. Porque Saul tinha dito para ele, olha, não sei não, você, né? E aqui ele já está explicando para poder entrar nessa batalha. Diz assim, o teu servo matou tanto o leão como o urso. Esse incircunciso filisteu, ele está falando para Saul, será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Ele estava seguindo uma linha do quê? Uma linha do Senhor. Ele continua no mesmo discurso. E no versículo 37 ele diz assim, disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Irmãos, aqui Davi, ele não muda o seu discurso, ele continua na mesma linha, na linha do Senhor. Nós temos que ter coragem para permanecermos com o mesmo discurso que nós temos, o discurso do Senhor. Porque a cada dia mais, as pessoas tentam influenciar nossa mente.
E na nossa mente acontece uma batalha. Quando alguém traz uma dúvida, a sua mente começa a entrar em batalha. Você tem que proteger a sua mente também. Porque, como eu disse no começo, o milagre, a forma natural, os homens seguem. Mas o impossível é na linha de Deus. Você tem duas linhas. Você tem a linha do normal, do natural, e você tem a linha do impossível. Na linha do natural, dos homens, você não vai encontrar o poder de Deus, mas na linha de Deus, você seguindo com o seu mesmo discurso, tendo coragem, você vai chegar no sobrenatural. Você vai chegar nos milagres, porque o nosso Deus, Ele é o mesmo, a palavra de Deus nos diz isso, Ele é o mesmo ontem, hoje e Ele sempre será. Então, o sobrenatural sobre a sua casa, ele pode acontecer sobre a sua vida. Você entende isso? Você crê nisso? Amém? Então que o sobrenatural aconteça sobre a sua casa, que você tenha coragem para continuar com o seu mesmo discurso. Qual discurso é esse? O discurso de que o Senhor me livrará, o discurso da linha do Senhor. Quando alguém vier dizendo para você assim, olha, as coisas estão difíceis, e está todo mundo perdendo o emprego, essas coisas vão tentando entrar em você. Você diz assim, mas vai ser diferente em nome de Jesus. Isso não é um jargão, não é algo que você está declarando e usando o nome do Senhor. E através do nome do Senhor, muitas coisas acontecem. Pessoas são curadas, pessoas são transformadas. E nós temos que viver isso, irmãos. Qual que é o nosso discurso? Hoje em dia, as pessoas mudam muito o discurso para poder agradar os outros. As igrejas, muitas vezes, amém? Estou falando no geral aqui, sem citar nomes, nada, mas a igreja não pode mudar o seu discurso por causa de agradar pessoas. Nós temos que tomar cuidado para que isso não aconteça sobre a nossa vida. Porque, irmãos, eu vim aqui tratar só sobre emoção, mexer com o seu coração, com os seus sentimentos aí, te alegrar é fácil, mas eu tenho que dizer para você que existe um Deus que Ele opera em causas impossíveis. Eu tenho que dizer para você que o nosso Deus olha para o nosso coração, e que se existe algo errado no nosso coração, eu preciso me arrepender. Porque às vezes no nosso coração está uma raiz de amargura, por alguém talvez que fez algo contra você. Você está disposto a ajustar seu coração, a perdoar alguém, sabendo que o Senhor olha para o nosso coração? Sabendo que esse homem, Davi, que provou, esse pastor de ovelhas, Davi que provou o impossível, que Deus olhou para o coração dele? Nós temos que arrumar. Se existe algo errado em nós, eu tenho que arrumar. O Senhor nos ensinou a perdoar. O Senhor nos ensinou a avançarmos. O Senhor nos ensinou a orarmos pelos enfermos, por situações, em crermos nos milagres. O Senhor nos ensinou a ter fé. Eu tenho fé, nós temos fé. Eu tenho usado essa fé. O Senhor disse assim, através da sua palavra, que existe uma sabedoria do alto, e existe uma sabedoria terrena, que está lá em Tiago, quando ele fala de sabedoria. Qual a sabedoria eu vou usar? Ele diz assim que a terrena, ela é animal, ela não tem controle. Mas existe uma sabedoria do alto que eu tenho que usar, por isso eu tenho que abrir os meus ouvidos. Quando eu vou fazendo isso, quando eu vou me posicionando, quando eu vou tendo coragem para me posicionar e eu entro nessa linha, os milagres acontecem sobre a nossa vida, irmãos. Não deixe ser influenciado por coisas que não pertencem, que não são do Senhor. Nós temos que ter coragem. Davi seguiu na mesma linha. Quando nós vamos olhando
aqui para os textos aqui, e nós vamos vendo a palavra de Deus, e lá em 1 Samuel 17, no versículo 45 também, você pode ver que ele continua na mesma linha. Aqui no versículo 40 de 1 Samuel 17, versículo 45, diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vem contra mim com espada, e com lança, e com escudo, eu, porém, contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tem afrontado. Dá uma olhada, ele continua na mesma linha. E ele diz assim, nós temos que seguir na linha do Senhor, não temos? Amém? Ele diz assim, olha, para o filisteu, para o gigante, você tem arma, você está com a sua espada, você está com as suas caneleiras, está com a sua couraça, você está todo preparado aí, você tem muitas armas. Mas eu tenho o Senhor dos Exércitos. Quando você estiver numa situação tensa, você está preparado para dizer isso? Quando você estiver, porque situações tensas nós vivemos dentro da nossa casa. Às vezes nós vivemos dentro do nosso ciclo familiar, talvez com pais, com os tios, com famílias, com pessoas que estão sendo, às vezes, contra nós, e no trabalho, perseguições, enfermidades, situações que são tensas, que você olha e existem coisas reais ali. Pessoas que estão te perseguindo com situações, com armas ali, reais, ameaçando te demitir. Mas que linha que você vai seguir? Do normal? Eu vou pegar ele na saída. Né? Deixa, meu patrão ele me mandou embora, eu sei qual é o carro dele. Vou escrever no carro dele assim, só Jesus salva. Não vai fazer isso, porque não adianta, você não vai ser abençoado não, hein? Amém? Amém? Não adianta, tem pessoas que às vezes elas se posicionam e elas põem as coisas de Deus no meio, e aquilo é da vontade dela, e isso é o que é normal. Não vá fazer isso. Entenda que o nosso Deus é o Deus do impossível, Ele vai lutar por você. As pessoas estão ali, quais as armas? As pessoas são reais. E você vai seguir em que linha? Nós vamos seguir na linha do Senhor. Como Davi continuou na mesma linha, sendo escolhido lá atrás para tocar a harpa, porque ele era um homem corajoso. Essa coragem o levava a se posicionar. E ele também era o quê? E o Senhor era com ele. Depois nós olhamos ele contando as suas experiências, e ele não deixou de dizer que o Senhor o livrou disso. Nós temos que reconhecer, tem muitas coisas que nós estamos fazendo, nós estamos tentando com a nossa força, porque depois nós vamos dizer como? Nós fizemos isso. Não, o Senhor nos abençoou, e ele vem seguindo na mesma linha. Aconteceu isso com o leão, com o urso, e agora ele está diante do filisteu, ele continua no mesmo discurso, e o que ele vai usar? Isso daí. E com isso ele provou o impossível, irmãos. Pensa bem, a hora que esse homem chegava diante das pessoas e falando ali, um homem pequeno, de boa aparência, bonito, né? Mas na guerra ali era preferível, o normal seria um grandão para enfrentar o gigante ali. Mas não, mas esse homem, com essas características aqui, ele tinha um coração segundo o coração do Senhor. Ele olhava que o Senhor olhou o coração, o Senhor olhou para chamar ele, o Senhor tinha chamado ele. Irmãos, nossa coragem em se posicionar, ela nos leva a milagres, e nós precisamos de milagres, irmãos. Nós somos cristãos, nós temos que viver num ambiente de milagres, seja até mesmo em pequenas coisas. Em pequenas coisas, de repente um livramento no trânsito, de repente um livramento em alguma coisa, de repente num supermercado, em coisas pequenas. Eu já contei algumas vezes aqui, uma vez eu estava na praia e estava um congestionamento gigante.
gigante, e nós estávamos vindo embora. E eu estava, assim, numa fila aqui para entrar numa outra via, assim, que era mais rápido aqui. E ninguém deixava eu entrar. E eu olhava assim, você olha, né, quando a pessoa não quer deixar você entrar, ela não fica olhando para você, ela fica olhando assim. E aí eu olhando, né, tentava ficar vendo, coisa, e o cara olhando para lá. Daqui a pouco, eu falei, né, eu tentando, bibi, a pessoa parece que não está escutando, né? Aí eu queria entrar, eu já tinha esperado bastante ali, não estava querendo, passar na frente de ninguém. Mas de repente, a hora que ele foi sair, o carro dele morreu do nada, um carro novo, irmãos. Amém? Você imagina, olha, eu na minha, talvez você não pense assim, mas eu na minha mente fico pensando, o anjo, acho que na chave, né? Ali falou assim, espera um pouquinho aí, deixa ele passar, coração duro. Né? Dá uma olhada, tem coisas, são pequenas coisas, isso é uma coisa, né? Talvez você pense assim, isso é tão, né, coisinha tão pequena, tão boba, mas irmãos, em todas as áreas, nós temos que viver o sobrenatural, o milagre faz parte do cristianismo, o milagre faz parte do cristão, tem que fazer parte da vida do cristão, nós somos cristãos, entenda isso. A segunda coisa que eu gostaria de observar com você, amém? Para a gente poder ir avançando, eu já disse isso em algumas pregações aqui, já usei já como um ponto, mas isso é muito visível aqui. É que a situação atual, ela não determina como as coisas vão acabar. A situação que você está vivendo no momento, ela não determina como as coisas vão terminar. A situação do momento, ela não determina se você vai ter vitória lá na frente. Irmãos, observe aqui, Davi, ele chegou na batalha como aquele que foi levar comida. Talvez você está caminhando, está no seu dia a dia aí, e você acha que não vai vir vitória sobre você. Mas você tem que ter no seu coração coragem e entender que você está seguindo na linha do Senhor. Porque a nossa coragem em se posicionar vai nos levar a milagres. E independente da situação que você está vivendo, talvez você pense assim, eu sou tão pequeno. Talvez você pense assim, olha, está seguindo tão no natural a minha vida que eu acho que não pode ter um up aí. Não pode ter uma melhora. Davi chegou nessa batalha, irmãos, como aquele que foi, não desmerecendo, amém, essa situação dele, mas ele chegou ali como aquele que foi levar comida ali. Davi chegou ali não como um guerreiro. Olha o jeito que ele chegou ali. E isso está lá em 1 Samuel 17. Disse Jessé a Davi, seu filho, leva, peço-te, pois, para teus irmãos, um efa desse trigo tostado e esses 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento aos teus irmãos. Por quê? Os irmãos mais velhos estavam ali na batalha. E ele chegou ali, foi levado ali, chegou ali como aquele que era o quê? Como aquele que foi somente levar, ele não foi para batalhar. Mas quando você tem coragem no seu coração, e você está seguindo na linha do Senhor, você tem essa coragem, você vai provar de coisas sobrenaturais sobre a sua vida, independente daquilo que está acontecendo aí do seu lado, independente daquilo que você está vivendo, porque depende não de nós, depende do Senhor. O que nós precisamos é somente ter coragem para a gente se posicionar. O milagre quem vai fazer é o Senhor. Mas nós precisamos ter coragem para se posicionar. E não podemos nos achar pequenos, porque Deus faz o impossível. Um jovem, um moço que chegou ali somente para ver como estavam os seus irmãos, venceu um gigante. Talvez você olhe a situação na casa de alguém e você fala assim, a coisa lá está tensa, hein?
Talvez você olhe uma situação que está acontecendo na sua vida, você acha assim, essa situação está muito tensa. Você fala assim, eu estou ali, mas eu não posso fazer nada. Você pode, quando você disser assim, olha, eu estou aqui representando o Senhor dos Exércitos. Irmãos, faça isso, tenha fé. Uma vez eu estava na casa de uns parentes meus, e eu estava ali todo, estava de bermuda, de crocs, e me chamaram, falaram assim, olha, você não pode ir orar por uma pessoa que está enferma, ela está bem enferma, está nos últimos dias da sua vida? Eu falei, vou. Aí fui lá. E eu fui do jeito que eu estava, como eu disse, de bermuda. Aí eu cheguei lá, tinha um sacerdote de outra religião lá, todo vestido, A hora que eu me olhei assim, eu falei, Senhor, o mais espiritual em mim aqui é meu crocs, que eu trabalhava lá na igreja, na obra. Falei, Senhor, e aquilo, vou falar, eu me senti pequeno, mas eu fui orando e buscando a Deus, aquilo foi me alimentando e foi, eu fui me fortalecendo no Senhor, e eu falei assim, eu vou orar ali, e vou fazer uma oração, se ele quiser aceitar o Senhor Jesus, ele já não podia mais falar, eu fiz a oração. A hora que ele apertou minha mão, eu falei, se você quiser aceitar o Senhor Jesus, você aperta minha mão. Que ele apertou minha mão, eu falei, glória a Deus. Irmãos, você sabe o que é isso? É o sobrenatural de Deus. Mas eu estava me achando tão pequeno, ainda mais quando eu olhei a situação, as pessoas tudo arrumadinha lá, as pessoas até estavam esperando, quem que vai orar aqui, Quando eu falei, sou eu, as pessoas não acreditaram muito. Mas irmãos, vou falar, não era eu que ia fazer algo ali, era o Senhor. E sabe quem vai fazer algo na sua vida? Não é você, é o Senhor. A única coisa que você precisa é a coragem para você se posicionar, para você chegar a isso, para você alcançar o sobrenatural. Nós precisamos, você precisa de coragem. Nossa coragem em se posicionar vai nos levar a milagres. A terceira e última coisa para a gente depois poder orar e participar da mesa do Senhor, que eu gostaria de observar com você, é que você deve estar no lugar que Deus te colocar. Você deve estar no lugar que Deus te colocar. As pessoas, muitas vezes, elas querem nos colocar em vários lugares, mas Deus tem um lugar para você. E o lugar que Deus te colocar é o lugar certo. Lá no versículo 28, quando nós lemos aqui, de 1 Samuel 17, diz assim, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar, aqueles homens, acendeu-lhes a ira contra Davi, e disse, por que descestes aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, descestes apenas para ver a peleja. Se a gente depois olhar, olha como ele foi recebido aqui, irmãos. Você já pensou se ele desse ouvido a essas palavras? E a hora que ele chega ali, ele vai falar com os homens, me conta aí o que está acontecendo. Como que é a batalha aí? E aí Davi está ali, os homens começam a falar, não, tem um filisteu, vai ter uma recompensa, coisa. Eu acho que os homens que estavam ali até perguntaram, por que você conhece alguém grande? Coisa, Porque eu olhava ele pequeno ali, moço, de boa aparência, contra um guerreiro, e ele ali dizendo essas coisas, até mesmo quando ele chegou para Saul, que era o rei, Saul disse assim no versículo 33, porém Saul disse a Davi, contra os filisteus não poderá ir para a peleja com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro, desde a sua mocidade. Irmãos, dá uma olhada, se ele ouvisse todas essas palavras, ele ia falar assim, não, meu lugar realmente é aqui quietinho. O meu lugar, o que é? E vai se levantar outro aí e eu vou, ainda bem que se levantou outro.
ainda bem que aconteceu isso, que outro foi no meu lugar. Mas Deus te chamou para alguns lugares, irmãos. Deus te colocou em alguns lugares. As pessoas muitas vezes querem nos colocar nos lugares que elas querem. Como Saul aqui queria, olha, fica fora. Como os irmãos aqui de Davi, o que você veio fazer aqui? Davi diz assim, eu só estava perguntando. Né? Dá uma olhada, as pessoas queriam colocar, mas Deus tem um lugar para você. E você tem que assumir esse lugar. Você tem um lugar dentro da sua casa. Você tem que ter coragem em se posicionar dentro da sua casa, como aquele que ora. Não assumindo lugares que pessoas dizem para você, não, hoje é tudo moderno. O mundo hoje tem várias direções para nós, para as pessoas. Mas Deus tem as direções corretas. Qual lugar nós vamos escolher? Porque isso é uma escolha nossa. Que lugar você vai escolher? O lugar que Deus quer te colocar ou o lugar que as pessoas querem te colocar? Não estou bravo não, viu, irmão? Também não precisa fazer cara de assustado, não. É só para você dar uma acordadinha aí. Mas que lugar que você vai se colocar? O lugar que Deus escolheu? A linha de Deus? Ou o lugar que as pessoas querem te colocar? Porque muitas vezes nós vamos ouvir, não, você não pode, essas coisas não vão acontecer. Mas se eu me posicionar, eu tiver coragem, como Davi teve coragem, para me posicionar, eu vou provar o milagre de Deus. Irmãos, pensa bem ele diante ali do gigante, diante daquilo que aconteceu. Olha o versículo 42 também, o que o gigante estava dizendo para ele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Irmãos, todos ali queriam pôr ele numa outra situação. Como eu disse, nós temos que escolher. Diante das dificuldades, porque muitas vezes situações tensas se levantam na nossa vida. Muitas vezes situações complicadas se levantam na nossa vida. E nós vamos orar agora. Que lugar que você escolhe? O lugar que Deus quer te colocar ou o lugar que as pessoas querem te colocar? Eu posso mudar o lugar que Deus quer te colocar ou o lugar que o mundo hoje quer te colocar? O mundo está oferecendo muitas coisas, até recompensas. Mas nós estamos preocupados em fazer a vontade do Senhor. Nós estamos preocupados em resistir ao diabo, porque a palavra de Deus diz assim que ele fugirá de vós. É isso que eu preciso fazer. Vamos orar? Pode fechar a sua Bíblia. Nós vamos ter um momento de oração agora. Mas eu gostaria que você lembrasse que a nossa coragem em se posicionar, ela nos leva ao milagre. Eu gostaria que você entendesse que nós devemos ter coragem para não mudar o nosso discurso. O nosso discurso tem que ser na linha do Senhor. Eu gostaria que você entendesse isso e que você pudesse olhar e pudesse analisar a sua vida agora. Que você pudesse agora pensar nas situações que você está precisando de um milagre. Nós vamos participar daqui a pouco desta mesa. O Senhor se entregou por nós. E Ele também disse, Ele curou cegos, curou coxos, paralíticos. E esse é o Deus que nós clamamos. Só que precisamos viver isso. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos chegar nesse milagre. Nós precisamos estar no lugar que Deus quer nos colocar. Nós vamos orar agora e você tem que ter isso na sua mente.
Você tem que entender que quem pode fazer é o Senhor. Não sou eu somente li alguns textos da palavra de Deus. Quem pode fazer o sobrenatural sobre a sua vida é o Senhor. E agora eu gostaria de orar com você. Você talvez que está precisando de coragem, ou talvez tenha uma casa, uma situação tensa, talvez na sua casa, ou talvez tenha uma situação tensa na sua saúde. Talvez tenha uma dificuldade, algo que precisa ser resolvido. Lembre-se, essa campanha, nós servimos um Deus que é o Deus das causas impossíveis. Talvez essa situação seja na sua família, no casamento. Talvez essa situação não seja nem com você, mas seja com uma pessoa que você está pensando. E agora eu gostaria que você tivesse coragem em se posicionar e abrir o seu coração para poder receber aquilo que o Senhor tem para você. Se você tem alguma situação dessa e você precisa de oração, eu gostaria que você se colocasse em pé. Somente aqueles que precisam de oração se coloquem em pé. Pode se colocar em pé, amém. Somente esses que precisam, amém? Aleluia. Amém? Se você tem uma dessas situações ou alguém, que você se coloque em pé. Se você está na bênção, glória a Deus que você continue se posicionando, que você continue buscando coragem, porque o sobrenatural vai acontecer sobre a sua vida, vai continuar acontecendo. Eu gostaria que os oficiais agora que estão na igreja pudessem chegar próximo dessas pessoas e vamos somente tocando neles, declarando palavras que o Senhor dos Exércitos abençoe você em nome de Jesus. Declare isso, vá para a próxima pessoa, que os oficiais se levantem e possam tocar nessas pessoas e possam declarar a vitória do Senhor, possam declarar o impossível sobre a vida desses nossos irmãos. Amém? Se você precisa disso, seja tocado. Se você não pode ficar em pé e você quer oração, levante só a sua mão, que nós vamos somente passar por você e tocar em você. Amém? Em nome de Jesus. Pai, aqui estão os teus filhos, Senhor. Aqui estão, Senhor, aqueles que se levantam, Senhor, e estão clamando por oração. O Senhor toque essas vidas agora. E que em nome de Jesus, que se existir alguma enfermidade aqui, qualquer anomalia sobre o corpo dessas pessoas, qualquer coisa talvez que veio com uma seta do inimigo, que isso seja retirado agora em nome de Jesus. Nós declaramos cura sobre as pessoas que precisam de cura. Nós declaramos agora, Senhor, em nome de Jesus, que as pessoas que têm alguma dificuldade na alma, alguma síndrome do pânico, alguma situação que você está precisando ser liberto, que essas pessoas sejam libertas agora em nome de Jesus. Se você tem alguma dificuldade, se você está vivendo um momento tenso, e esse momento é no seu trabalho, é nas suas questões financeiras, Senhor, em nome de Jesus, que todo inimigo que rouba recursos, que todo inimigo que traz miséria, todo demônio de miséria caia por terra em nome de Jesus, que essas pessoas possam ser tocadas pelo teu poder, pela tua unção, Senhor, que em nome de Jesus os teus filhos possam ver a prosperidade, estar, Senhor, realmente com seus corações livres para viver o sobrenatural na área financeira também, Senhor. Que em nome de Jesus, Senhor, aqueles que se levantaram aqui, por uma pessoa que talvez não está aqui, por algum familiar que não está aqui, que está enfermo, que está com alguma dificuldade, que essa pessoa seja tocada agora, lá no lugar que ela está agora, em nome de Jesus. Clamamos a Ti pelo Teu poder, Senhor, pela Tua unção. Toca nessas pessoas que estão em pé, Senhor, trazendo paz aos seus corações, trazendo restauração aos seus corações, Senhor, trazendo aquilo que é do alto, Senhor, que seja retirado tudo aquilo que é terreno, que seja retirado todo lugar que foi ocupado
pela vontade do homem, todo lugar que foi ocupado pela vontade de outras pessoas, seja agora anulada essa vontade, que venha sobre essas pessoas a tua vontade, Senhor. É o que nós clamamos em nome de Jesus, Senhor. Nós declaramos, Senhor, o teu poder sobre essas pessoas, que elas sejam, Senhor, em nome de Jesus, tocadas. Quem já recebeu oração, se assente, amém? Que nós queremos tocar todas as pessoas. Se você já recebeu oração, por favor, se assente. Irmãos, esse momento é muito importante, você sabia? O nosso Deus é aquele que cura. O que nós estamos declarando sobre a vida de vocês é a cura do Senhor. Aqueles que não foram tocados e precisam de oração, pode ficar em pé. Você está sendo tocado, pode ir se assentando, amém? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. O Senhor pediu para nós orarmos e nós fazemos isso, Senhor. E que em nome de Jesus venha o teu poder, a tua poderosa mão sobre os teus filhos, e que eles possam provar e viver o sobrenatural. Senhor, que nós possamos ter coragem, nos posicionarmos e ver os milagres acontecendo sobre a nossa vida. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. As crianças já entraram, já? Acho que já, né? Amém? Gostaria de chamar os pastores, os presbíteros, os diáconos, aqueles que vão participar conosco deste momento. Se existe alguém orando ainda, pode continuar orando, amém? Depois você pode vir aqui para frente. Aleluia. Você pode ir se assentando, nós vamos participar dessa mesa. A mesa do Senhor. Glória a Deus. Essa mesa, ela nos representa a vida. Essa mesa, ela nos representa aquilo que o Senhor fez por nós. E nós fazemos isso em memória do Senhor. Ele se entregou por nós. Ele nos amou. Aleluia. Ele se entregou para que a gente viesse a ter vida, vida eterna. Um dia nós estaremos com o Senhor. Lá não vai haver sofrimento, não vai haver dúvida, não vai haver enfermidade. Nós vamos estar ali com o Senhor, com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. O nosso Deus é maravilhoso, Ele foi até o fim por nós. Entregou o seu Filho, Jesus foi até o fim. Foi para aquela cruz. Mas Ele não permaneceu naquela cruz. Ele morreu por nós, mas Ele ressuscitou. Amém? Esse é o nosso Deus. Nós vamos participar dessa mesa agora, que você possa junto conosco participar e se fortalecer no Senhor. Se fortalecer no nosso Deus, o Deus do impossível, aquele que pode todas as coisas. E, amados, na noite que Jesus foi traído, Ele tomou o pão e Ele disse assim: este é o meu corpo que é dado por vós. Ele disse assim: fazei isso em memória de mim. Nós vamos continuar fazendo até que Ele volte. De repente, você já pensou, se nós estivermos ceando aqui, o Senhor, chegou o momento que Ele volta, vai recolher a sua igreja, nós somos a noiva dEle. Que nós possamos participar deste momento agora. Vamos orar. Eu gostaria de orar consagrando esses elementos, agora o pão, para nós podermos participar. Depois você receba aí na sua mão, espere para podermos comer todos juntos aqui. Vamos orar. Estenda as suas mãos aqui para frente. Senhor, obrigado por participarmos da tua mesa, Senhor. A mesa que nos leva, Senhor, a entender
a olharmos para aquilo que o Senhor fez por nós. Que esse momento seja um momento que venha trazer bênção sobre a nossa vida, que nós possamos agora sermos fortalecidos por Ti, possamos agora, em nome de Jesus, provarmos aquilo que é do alto, aquilo que vem de Ti, Senhor, porque nós estamos aqui seguindo a Tua linha, Senhor, a linha que o Senhor tem, a linha onde acontece o sobrenatural. Que o Senhor fortaleça a nossa vida, Senhor, que nós possamos participar desse momento. Nós consagramos esses elementos aqui, esse pão, Senhor, consagramos a Ti, que seja um momento de vitória agora para nós, como o Senhor venceu a morte ali naquela cruz, Senhor. Como o Senhor é vitorioso, que essa vitória agora, ao nos alimentarmos aqui, Senhor, desse pão que representa o Teu corpo, que essa vitória venha cada dia mais sobre nós, que venha sobre todas as áreas da nossa vida, em tudo aquilo que precisamos, porque o Senhor é maravilhoso e o Senhor olha para nós. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Receba aí, espere para nós comermos juntos, amém? A lua e as estrelas choraram sua morte. O Salvador do mundo caído foi. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramado, levando sobre si as maldições. Seu fôlego parou, o céu de longe viu, na escuridão ficou o Rei dos Reis. A guerra se travou, a morte ele venceu, poder do inferno foi quebrado. O chão então tremeu, a pedra revolveu, e nada superou seu perfeito amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, vencida se rendeu. Pra sempre é glorificado, pra sempre ele é exaltado, ressuscitou, pra sempre vivo está, vivo está, pra sempre é glorificado, pra sempre ele é exaltado, ressuscitou, pra sempre vivo está, vivo está. O chão então tremeu, a pedra revolveu, e nada superou seu perfeito amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, vencida se rendeu. A
Amém. Todos receberam? Amém. Vamos comer juntos? Vamos só orarmos e já vamos comer, amém? Aleluia, Senhor. O Senhor és bom, o Senhor és maravilhoso, o Senhor és poderoso, Senhor. E Pai, nós clamamos a Ti agora, como dissemos aqui, que em nome de Jesus, que seja um tempo novo para essas pessoas, para as nossas vidas, que seja um tempo novo para a nossa casa, que seja um tempo novo para o nosso servir. Ó Pai, quantas pessoas muitas vezes estão abatidas, mas o Senhor é aquele que nos renova. E nós clamamos a Ti agora, para que ao comermos deste pão, que nós possamos ser renovados, que nós possamos ter as nossas forças renovadas, que nós possamos cada vez mais avançarmos. Pai, que o Senhor derrame coragem sobre nós, que nós possamos nos posicionar em todas as áreas que precisamos, Senhor, e que o sobrenatural venha sobre nós, que as vitórias, o impossível, os milagres, venham sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Pode comer e faça a sua oração, amém? Aleluia. Da mesma forma, depois deles haverem ceado, o Senhor tomou o cálice e disse assim: esse é o cálice da nova aliança, do meu sangue derramado por nós. Através do sangue do Senhor, nós podemos ter uma nova vida. O sangue de um justo que foi derramado por nós. E esse sangue nos trouxe vitória. Vitória contra a morte. Aconteça o que acontecer conosco, nós vamos estar com o Senhor. Você se alegra com isso? Amém? Ele nos amou, Ele foi até o fim por nós. E eu quero dizer para você, talvez você chegou aqui, talvez você entrou hoje aqui, talvez desanimado, talvez pensando que nada estivesse acontecendo, você talvez até pensando assim: olha, minha vida é tudo normal agora, talvez nada vai acontecer, mas o mesmo Deus que entregou o seu Filho por nós, Ele vai fazer o impossível sobre a sua vida, vai fazer coisas novas, você vai se surpreender, você vai ver os milagres acontecendo, porque Ele se entregou por nós, para que o sobrenatural viesse sobre nós, amém? Da mesma forma, nós vamos orar que você receba o cálice e espere para tomarmos juntos em nome de Jesus. Pai, nós consagramos a Ti, Senhor, esses cálices, Senhor, que representam o Teu sangue, e que nós possamos ser fortalecidos por Ti, que nós possamos olhar e entender a vitória que o Senhor teve sobre a morte, e que essa vitória venha sobre nós em nome de Jesus. Amém. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a Tua voz, fala de Tua justiça, pela minha vida. Jesus, este é o Teu sangue. Tua cruz mostra Tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração.
nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Vamos fazer como sempre temos feito. Vamos chegar próximo da nossa família. Se você estiver sozinho aqui, olhe para o lado aí. Se tiver alguém sozinho, chame a pessoa para próximo de você. Chama a pessoa para próximo. Ninguém pode ficar sozinho. Se você está sozinho aí, se dirige a alguma família. Fala assim, vou estar junto aqui em nome de Jesus. Amém? Vamos todos participar juntos. O Senhor é bom. Amém. Todo mundo chegou aí? Amém? Dá uma olhadinha se não tem ninguém sozinho. Ninguém pode ficar sozinho, hein? Amém? Glória a Deus. Olhe para sua família aí agora. Você possa dizer assim, este cálice representa o sangue de Jesus que foi derramado por nós. E que o Senhor traga sobre as nossas vidas a coragem dele, a sua vitória e o sobrenatural. Que isso possa estar nas nossas casas, nos nossos trabalhos, em tudo aquilo que fazemos. Que o Senhor abençoe as nossas vidas
em todas as áreas. E que nós possamos provar o sobrenatural sobre as nossas vidas. E eu creio que isso vai acontecer. Em nome de Jesus. Se eu te fiz algo que te machucou, eu te peço perdão para podermos agora ceiarmos juntos. Amém? Vamos fazer a oração que o Senhor nos ensinou, amém? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Pode tomar junto com a sua família. Faça agora a sua oração aí junto. Amém? Ore com a sua casa agora. Aleluia, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos por tudo. O Senhor é um Deus maravilhoso. Eu te louvo pela minha casa. Te louvamos, Senhor, pelas famílias aqui, pelos teus filhos, Senhor. Por todos que estão aqui esta manhã. Obrigado pelo Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito sobre nós. E nós cremos que o Senhor é aquele que pode fazer e vai fazer infinitamente mais sobre nós, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe os nossos corações. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pelo teu sangue que foi derramado por nós. Obrigado pelo preço que o Senhor pagou por nós, Senhor. Nós, Senhor, não conseguimos nem entender, mas o Senhor foi até o final por nós. Que venha o sobrenatural sobre a nossa casa, sobre as nossas vidas, sobre tudo aquilo que fazemos. Que nós possamos ver os teus milagres, que nós possamos ver todas as áreas da nossa vida sendo tocada pela tua poderosa mão. Nós confiamos em ti, nós te adoramos. O Senhor é aquele que pode todas as coisas. Nós nos rendemos a ti, Senhor. Nós cremos, Senhor, na tua vitória. O Senhor é vitorioso, Senhor. E nós cremos que essa vitória está sobre nós. E nós tomamos posse agora em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Dê um beijo na sua família aí, amém? Dê um abraço neles. Amém, glória a Deus. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso. Amém? Glória a Deus. E depois deles haverem ceado, eles louvaram. E eu gostaria agora de convidar você para estar adorando ao Senhor. Lembra de Davi, que nós ministramos aqui? Davi era um adorador. Quando ele foi buscar a arca, ele voltava e adorava. E a palavra de Deus diz assim, que Davi adorava com toda a sua força. Davi fez algumas coisas erradas, sim. Amém? Quando nós olhamos para a história dele. Mas Davi arrumou a sua vida e ele seguia na linha do Senhor. Vamos adorar ao Senhor? Adore ao Senhor junto conosco, em nome de Jesus. Quem vence as trevas e o pecado é amoroso e poderoso, o Rei da Glória, Jesus, o Rei dos Reis. Sacode a terra com trovões santos, admirável que gera espanto, o Rei da Glória, Jesus, o Rei dos Reis. Maravilhosa graça, infalível amor, tomou meu lugar, levou a minha cruz
Jesus, Ele deu a sua vida. a sua vida deu. E hoje livre sou. Jesus, eu canto, tudo tu és pra mim. Oh, tudo tu és pra nós, Senhor. Quem traz a ordem, todos os cantos, quem faz do órfão um filho santo, o Rei da glória, Jesus, o Rei dos reis. Governa os povos com sua justiça, e cuja glória não é descrita, o Rei da glória, Jesus, o Rei dos reis. Maravilhosa graça, infalível amor, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, a sua vida deu, e hoje livre sou. Jesus, eu canto, tudo tu és pra mim. Oh, celebre o Cordeiro de Deus, Ele vive, Ele vive. Celebre ao Senhor. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Repita isso. Digno é o Cordeiro de Deus, Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Maravilhosa graça, infalível amor, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, a sua vida deu, e hoje livre sou. Jesus, eu canto, tudo tu és pra mim. Aleluia. Dê um aplauso bem forte pro Senhor. É pro Senhor. Aplauda mais forte. Aleluia. Amém. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Amém. Digno é o Cordeiro, amém? Que se entregou por nós, em nome de Jesus. Você crê que o Senhor tem coisas sobrenaturais para você? Que você receba em nome de Jesus. Abra suas mãos, feche seus olhos, vamos receber a bênção, amém? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por essa manhã. Obrigado pela liberdade, Senhor. Estamos aqui para te cultuar e o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é aquele que pode todas as coisas, Senhor. Tantas pessoas estão aqui, estão precisando, Senhor, do milagre. E eu creio, Senhor, que o Senhor opera milagres. Eu creio, Senhor, então que os teus milagres aconteçam. Que as pessoas saiam daqui renovadas. Não por mim, não por nós os pastores, os oficiais, Senhor, mas por Ti. Porque nós estamos aqui por Ti. Nós celebramos aqui a Ti, Senhor. O Senhor é o Deus do impossível.
impossível, Senhor. E Pai, que o teu poder venha sobre a vida dos teus filhos. Senhor, que nós possamos ter uma semana abençoada, uma semana cheia da tua presença, e que nós possamos, em nome de Jesus, testemunhar aquilo que o Senhor tem feito e glorificar o teu nome em todos os momentos. Igreja, eu te abençoo. De acordo, Senhor, de acordo com a graça do Senhor, debaixo do poder do Senhor, que você vá para sua casa, que você tenha uma semana abençoada e que você possa glorificar o Senhor em nome de Jesus. Amém. Pode dar um aplauso ao Senhor, amém? Aleluia. O Senhor é bom, em nome de Jesus. Dê um abraço na pessoa que está próxima a você, do seu lado, se você puder. Declare uma palavra para ela. Declare que em nome de Jesus que o Senhor te abençoe, que venha vitória sobre você, use sua boca para abençoar, que você vá na bênção em nome de Jesus. Lembrando que à noite tem outra palavra, se você quiser ouvir o culto da noite, também vai ser uma bênção, o apóstolo Edson que vai estar ministrando.